Então, vamos tratar sobre mais um tema importante do nosso curso de Reforma Tributária nas 7 fontes. Iremos tratar sobre as hipóteses de incidências do IBS e da CBS na Lei Complementar 214/2025, tema extremamente importante para provas de auditor fiscal. Então, eu trouxe aqui o nosso mapa mental, onde a gente consolida todas as hipóteses de incidência que a nossa lei complementar trouxe para o IBS e a CBS. O objetivo desse vídeo é aprofundar especificamente no tópico do fornecimento não oneroso entre partes relacionadas, tá certo? Mas vou dar uma palhinha sobre todas as nossas hipóteses de incidência, né, que é um tema muito importante, certeza absoluta que nas próximas provas serão cobrados. O tema de partes relacionadas, né, ele é um tema menos importante, um pouco mais complexo, por isso a gravação desse vídeo, para realmente explicar no detalhe, para se cair uma questão mais aprofundada, o nosso aluno ter condições de acertar e gabaritar todas as questões. Então vamos lá, as hipóteses de incidência do IBS e da CBS. Então a primeira delas é a operação onerosa, com bens e serviços. Vamos pegar aqui uma caneta. Então, operações onerosas com bens e serviços. E nesse caso, o artigo 4º da Lei 214, ela trouxe um rol exemplificativo de várias situações que constituem essas operações onerosas com bem e serviço. Então, coisas que eram polêmicas, por exemplo, a locação, que havia uma discussão muito grande se ela era prestação de serviço sujeita ao ISS ou não. Então, isso aí teve uma discussão muito grande, está lá expressamente dizendo que a locação, ela incide, ela está numa das hipóteses de incidência. Não só o mútuo oneroso, licenciamento de software, enfim, tem um rol exemplificativo, mas bem completo, e nós temos um mapa mental na aula também explicando esses detalhes. Vale a pena a lida, dá uma lida naquilo ali, que vai tá muito fácil do aluno visualizar e dele entender. Então, esse aqui é o nosso caso geral, tá certo? Operações onerosas com bens e serviços. O segundo caso aqui é o fornecimento não oneroso, tá certo? Ou o valor inferior ao de mercado. Nesses casos aqui, porque se a regra é a operação onerosa, quando é não oneroso ou inferior de mercado, acontece nos casos previstos nessa lei complementar. Perdão. Acontece quando previsto nessa lei complementar. Quer ver um exemplo? A doação. A doação, em regra, é um caso de não incidência. Nós vamos estudar isso mais à frente. Entretanto, quando há a doação e o objeto da doação, o bem objeto da doação, ele houve um aproveitamento de crédito, nesse caso, se o doador não optar por anular aquele crédito, há incidência nessa doação. Então, embora seja um fornecimento não oneroso, a lei complementar prevê expressamente. Então, dá para a gente conseguir entender esse segundo caso. O terceiro aqui é o fornecimento de brindes e bonificações. Acontece, como regra, a lei trouxe que ele é uma hipótese de incidência, é tributado, certo? Só que ele não vai se aplicar quando cumulativamente ele tiver o documento fiscal, né, constar no documento fiscal e não depender de evento posterior. Por que isso acontece? Bom, muitas vezes essa questão do fornecimento de brindes e bonificações é utilizado para fraudar e dissimular uma operação tributada. Fraudar o fisco, né, e dissimular uma operação tributada. Por exemplo, suponhamos aqui que né, a fiscalização ela se depare com o contribuinte, com o transporte, né, da mercadoria e sem documentação fiscal, e o contribuinte ele afirme que aquela mercadoria é um brinde ou está em bonificação. Bom, se não tiver, fica muito, não seria tributado, né? Só que a gente exige que ela tenha um documento fiscal e tem que constar no documento fiscal. Além disso, ela não pode depender de evento posterior, porque eu posso emitir uma nota fiscal dizendo lá, né, com CFOP de brinde ou bonificação, entrega um determinado bem, em troca, eu falo que essa empresa que recebeu, que ela deverá fazer uma divulgação da minha empresa. Olha, veja que de forma indireta é uma contraprestação. Ou seja, ele está dependendo do evento superior, do evento posterior, está condicionando. Então, cumulativamente, tem que atender esses dois requisitos para ser um fornecimento de brinde e uma bonificação de fato, ou seja, sem contraprestação, uma atividade de fato ali não onerosa.
Transmissão de bens para sócios acionistas não contribuintes no regime regular, quando há apropriação de créditos. Então, nesse caso aqui, em regra, a transmissão para os sócios, né, de dividendos, juros sobre capital próprio, ela não incide o IBS e a CBS. Entretanto, quando esse dividendo ele está sendo feito aí numa forma de entrega de um bem, e esse bem ele foi objeto anteriormente de uma apropriação de crédito, veja, se ele sair sem incidência tributária, o que vai acontecer? Ele só aproveitou o crédito. Então, suponhamos que um bem que entrou no valor de 100 mil e gerou um crédito aí de, vamos chutar aqui, tá? No valor de 5 mil reais. Se eu saio ele sem tributação, na verdade, aquela empresa somente acumulou um crédito. Então, por isso que há uma hipótese de incidência aqui na transmissão de bens para sócios, né? E outros fornecimentos não onerosos, olha lá, fornecimentos não onerosos ou abaixo do valor de mercado entre partes relacionadas. Então, esse caso aqui que nós vamos aprofundar. É um caso que muitas vezes acontece de empresas onde, né, ou seja, contribuintes que são relacionados. O que é isso? É quando um tem capacidade de interferir nas decisões de mercado, né, nos contratos, nas decisões de mercado do outro. Vamos estudar isso mais à frente, esse é o objetivo, aprofundar. Ele simula uma operação não onerosa ou então uma operação abaixo do valor de mercado. Com isso, o valor tributado, né, a base de cálculo será menor, e há aí um pagamento abaixo do tributo. Por isso, a hipótese de incidência prevista aí na nossa Lei 214/2025. E o que seriam essas partes relacionadas? Peço desculpa aí, pessoal, que eu estou com um pigarro grande aí na garganta. Então vamos lá, partes relacionadas. Nós vamos explicar no detalhe cada um desses pontos aqui. Então, nas partes relacionadas, nós temos o controlador e controlados. Então, o conceito lá que vem da contabilidade. Nós destacamos aqui os casos, né? Então está bem tranquilo aqui. Não acredito que uma questão de reforma tributária vai chegar a cobrar esse nível, mas está aqui. É quando ele tem preponderância nas deliberações ou capacidade de eleger ou destituir a maioria dos administradores. Então está aqui, né? Preponderância nas deliberações, né? Ou capacidade de eleger ou destituir os administradores, a maioria. Participação direta ou indireta em mais de 50% do capital social, ou poder de gerenciar as atividades da outra empresa. Empresas coligadas é quando ele tem influência significativa sobre a outra entidade, tá certo? Então, é isso que é o conceito aqui. Então, nós temos o controlador e as controladas e coligadas. Até o conceito da contabilidade a gente já sabe disso. Além disso, ele traz outras hipóteses. Entidades incluídas nas demonstrações consolidadas, ou que seriam incluídas. Então, nesse caso aqui, quando a gente tem uma entidade que ela deveria ser incluída nas demonstrações consolidadas, então também é uma hipótese onde as duas entidades, nesse caso, são partes relacionadas. Entidades com direito a receber é, igual ou uma quantidade, um percentual igual ou maior que 25% dos lucros, mesmo que indiretamente, tá certo? Então, nesse caso, se uma entidade ela tem condição de receber essa quantidade de lucros, 25% ou mais, a gente considera que são partes relacionadas. Entidades sob controle do mesmo sócio ou acionista ou titular com mais de 20%, olha aqui, 20% do capital social de cada entidade, mesmo que indiretamente. Qual que seria isso daí? Isso daí seria o seguinte: imagina que nós temos uma entidade A, uma empresa A, e uma entidade B, uma empresa B, tá certo? A empresa A, ela tem um sócio Luiz. E esse Luiz, ele é titular, né, da empresa B, tendo 20% ou mais daquele capital social. Ou então, ele também é acionista de uma ação dessa empresa aqui, que é uma sociedade aberta, com mais de 20%. Então, veja que o Luiz ele é sócio de duas empresas aqui com mais de 20%. Essas empresas são consideradas partes relacionadas. Então, ficou claro? Entidade que sócios, acionistas e parentes possuam mais de 20% do capital social de cada uma delas. Então, nesse caso aqui, ó, parentes. Qual o conceito de parente para esses dois últimos aqui? Eu coloquei. É cônjuge ou companheiro, ou então parente consanguíneo, afim até o terceiro grau. Então, vamos dar um exemplo aqui nesse caso. Nesse caso, seria o seguinte: tem a empresa A e a empresa B, certo? A empresa A, ela tem o José, que é sócio dessa empresa A, ok?
E a empresa B tem a Maria, que é casada com José, e ela também é sócia da empresa B. Nesse caso, ó, diferente do caso anterior, que o José ele deveria ser sócio das duas. Nesse caso, não é o José que é sócio das duas. O José é sócio da empresa A e a Maria, que é casada com José, é sócio da empresa B. Compreendeu qual é esse caso? E ela possua, nesses casos, eles têm que possuir mais de 20% do capital social da empresa. Então, acho que é um outro caso. E por último, é a entidade, a pessoa física, que for parente de conselheiro, diretor ou de controlador de uma outra empresa. Então, veja que é um caso mais específico ainda. Então, suponhamos que uma determinada empresa, a empresa A, ela seja uma empresa A, tá certo? O seu diretor de uma empresa A, ele seja casado com uma pessoa física. Por exemplo, a empresa A é casada com José, o José dirige essa empresa A. Aí a Maria, novamente, né, vamos supor aqui, a Maria ela trabalha com consultoria e ela vai e presta um serviço de consultoria para a empresa A. Olha bem, o José é diretor da empresa A, casado com a Maria. Maria presta serviço de consultoria para essa empresa a qual o José é diretor. Nesse caso, são considerados entidades, partes relacionadas, tá ok? Mas uma pessoa física, sim. Nós veremos mais à frente que não importa para o termo entidade, para especificamente o caso que nós estamos tratando na Lei 214, esse caso de partes relacionadas na hipótese de incidência, tanto pessoa física, jurídica ou sem personalidade são consideradas entidades, tá ok? Então é o conceito da lei que é importante nós sabermos. Vamos lá. Eu trouxe aqui um bizu do lado. O que é o bizu? Pessoal, se isso aqui for cobrado, eu acredito que vai ser cobrado mais a nível de uma questão literal, principalmente nesse momento. Então, o que eu acho importante a gente gravar? Primeiro, entender a lógica desse sistema. Vejam que com a explicação é fácil entender. E segundo, o besu dos percentuais aqui. A gente tem alguns casos com percentuais. Quais são eles? O caso das controladas aqui. Nesse caso, a participação, direta ou indireta, tem que ser maior que 50% do capital. Então, a gente colocou aqui, ó. O caso dos lucros, toda vez que ela falar em lucro, que tem que, né, que as partes relacionadas têm que receber lucro, tem que ser maior ou igual a 25%. E quando falar em capital social, é maior que 20%. Então, decorando esse mapinha aqui, fica fácil para uma questão teórica. Veja que esse caso aqui do capital social é maior que 20%, maior ou igual, esse aqui também maior ou igual a 20%. Então, os dois casos, aqui trata de lucro, e aqui, quando controladas, é 50%. Então, foi só um bizu que a gente colocou aqui, tá bom? E seguindo mais adiante e aprofundando mais ainda sobre partes relacionadas, vamos a alguns detalhes adicionais que são aqueles vários parágrafos lá, né, que nós temos no artigo 6º da Lei 214. Então, ó, uma parte pode influenciar a outra com capacidade de distorcer termos e condições em suas transações comparáveis. O que quer dizer isso aqui? Que significa as partes relacionadas? Ela vem do conceito que uma realmente pode influenciar a outra, né? Esse é o conceito, é a premissa básica que a gente trabalha, como eu expliquei lá no início, de maneira que ela possa simular uma operação, né? Aliás, dissimular uma operação que ela acontece com contraprestação ou valor inferior de contraprestação para pagar menos tributo, né? Justamente porque ela tem capacidade de distorcer os termos e condições do contrato. Ela consegue botar um valor a menor, uma outra contrapartida de outra forma, receber esse dinheiro de outra forma. E da onde vem esse conceito de transações comparáveis? Significa o seguinte: como que nós vamos saber se esse valor realmente está baixo? Comparando com empresas que não são relacionadas, que não são partes relacionadas, qual é o valor que eles praticariam no mercado? Então é justamente isso que a legislação ela trouxe, tá certo? Tanto é que a regra geral da base de cálculo é justamente nesses casos tributar pelo valor de mercado, né? É a referência que a gente utiliza. O termo entidade aqui, ó, o termo entidade, ele se aplica para essa lei, como eu falei, para pessoas físicas, jurídicas e sem personalidade jurídica. E por último, o regulamento, né, poderá flexibilizar a exigência da verificação do valor de mercado. Então veja que a própria lei ela abre a possibilidade para o regulamento, que ainda será feito, né, pelo Comitê Gestor e do BS, que ela possa aí flexibilizar a exigência da verificação do valor de mercado, desde que tenha uma condição, não impedida de apropriar crédito em programas de conformidade fiscal. Professor, o que é o programa de conformidade fiscal? Por exemplo, programa de autorregularização, dos programas que a gente tem aí de regularidade fiscal.
Então, com isso, a gente trabalhou aqui os conceitos sobre hipóteses de incidência, especialmente ligada a partes relacionadas, onde nós aprofundamos num conteúdo é, essencial e importante que a Lei 214/2025 nos trouxe.